A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, do canal Embaixadores de Cristo. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus prepara uma nova oportunidade, nos dá uma nova oportunidade para que possamos estar ouvindo a voz dEle, lendo a palavra, entendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Edmilson, e mais uma vez nós estaremos recebendo um ensinamento por parte do Senhor Jesus. Eu sempre digo, está escrito na Bíblia Sagrada, foi o próprio Cristo quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento. Pai, como de costume, Senhor, sempre aqui estamos, no momento de estudar a Tua Palavra, falando primeiramente com o Senhor. Meu Deus, eu peço perdão das minhas falhas, peço que perdoe todos que estarão ouvindo a Tua Palavra. Peço que entre em cada coração, faça morada em cada coração, muda a vida, muda a história de cada um. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, nesse dia. É o que eu te peço. Amém. Oh, maravilha, 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 maravilha de Deus. E você, como está? Como estão os seus familiares? Como tem passado? Meu desejo é que a mão do Todo-Poderoso continue sobre a sua vida, porque nós estamos numa luta espiritual, numa luta da luz contra as trevas, e o diabo tenta de várias maneiras, de várias maneiras, no sentido de tentar nos afastar da presença de Deus. Mas Jesus te ama, Jesus te chama. Os livramentos que o Senhor tem te dado era para mostrar a grandeza dele na sua vida. Você crendo ou não, você reconhecendo ou não, existe um Deus que se preocupa com você. Existe um Deus que cuida de você. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu quero, nesse dia, meditar com você no livro de Deuteronômio. Hoje nós estaremos dando ênfase ao Antigo Testamento, a princípio. Vamos meditar Deuteronômio, capítulo 34. Se porventura você ainda não é sabedor, Deuteronômio é o último livro daqueles livros que são considerados como o Pentateuco, que é os 5 livros de autoria do profeta Moisés. Moisés escreveu, pode ter escrito outros livros, pode ter escrito, isso é uma opinião particular, pode ter escrito outros livros, porém, os únicos livros que o Senhor decidiu deixar agrupados na Sagrada Escritura são esses primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pois bem, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. O título desse capítulo nos diz: Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra de que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu
ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Amém, amém. Somente esses versículos já são mais do que suficientes para meditarmos na palavra do Senhor. Irmãos, o nosso breve estudo de hoje, estaremos estudando sobre Moisés. E o tema do nosso estudo de hoje é: por que o profeta Moisés não entrou na terra prometida? Vou repetir: por que o profeta Moisés não entrou na terra prometida? Você sabia? Você sabia que o profeta Moisés não entrou na terra prometida? Mesmo que Deus fez questão de deixar registrado na sua palavra que ele, Moisés, se tornou o homem mais manso da terra, mesmo com tantas qualidades, mesmo que Moisés seja um referencial não só para o povo judeu, para a igreja e também para outros povos, mas contudo Moisés não entrou na terra prometida. Mas calma, você vai entender. Você vai observar que Moisés não entrou na terra prometida como ser humano, em corpo. Em corpo, Moisés não entrou na terra prometida, ele só viu. Mas no aspecto espiritual, no aspecto a vida eterna, Moisés sim partiu salvo. Mas vamos por etapa, né? Para que possamos entender a palavra do Senhor, nós precisamos retroceder um pouco no tempo. Vamos voltar aí. Você vai voltar não só não só nas páginas da Bíblia Sagrada, mas vamos voltar aí a um período de aproximadamente 500 anos. Isso mesmo, aproximadamente 500 anos. Aproximadamente 500 anos, ou um pouco mais, eu digo um pouco mais, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, no livro de Gênesis, capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele chama Abraão para ser pai de uma grande nação. Vocês lembram que Deus enviou um dilúvio sobre a geração de Noé? Deus enviou um dilúvio sobre a geração de Noé. E os descrentes que não creram na mensagem ou no testemunho de Noé pereceram, morreram ali nas águas do dilúvio. E diz a Bíblia Sagrada que apenas Noé e a sua família que entraram na arca foram salvos. Depois que aquele povo saiu, Deus então decide dar prosseguimento ao plano de salvação, um plano de revelação. Com aquelas 8 almas que entraram ali na arca. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele chama Abraão, que nessa ocasião era conhecido como Abrão, está aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, do meio dos seus familiares e ir para uma terra que o Senhor iria dar para ele, mas ele não sabia onde ficaria essa terra. E diz a palavra do Senhor que essa terra tinha um nome, se chamava Canaã, a terra prometida. E diz a palavra do Senhor que Abraão com Sara teve um filho chamado Isaac, e Isaac casou com Rebeca, e Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E nesse meio tempo, diz a palavra do Senhor, que Abraão chegou a pisar na terra prometida. Abraão chegou a pisar na terra prometida, em Canaã. E Deus falou para Abraão:
Abraão, sabe essa terra que você está pisando? Pois é, essa terra que você está pisando, eu darei aos seus descendentes. Porém, antes que eles venham habitar nessa terra de Canaã, nessa terra que eu estou te dando, eles se tornarão prisioneiros, eles ficarão prisioneiros durante 400 anos. Agora me fugiu onde está escrito esse texto bíblico. Então Deus falou para Abraão que os seus descendentes iriam ficar 400 anos em uma terra estranha, como de fato Israel ficou aproximadamente 430 anos no Egito. E a palavra do Senhor nos diz que essa promessa feita a Abraão, ela se cumpriu. E como eu falei, né, Abraão foi pai de Isaac. Isaac casou com Raquel e casou com Lia. E diz a Bíblia Abraão foi pai de Isaac. E Isaac casou com Rebeca. E ambos tiveram 2 filhos. Um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Jacó foi pai de 13 filhos, porém 12 filhos homens e uma filha mulher chamada de Diná. E diz a Bíblia Sagrada que o penúltimo filho de Jacó era José. Lembra daquele texto lá de Gênesis, capítulo 37, que fala sobre José, que foi vendido pelos seus irmãos? Pois é, José foi o penúltimo filho de Jacó. Porque o último filho de Jacó foi Benjamim. A palavra do Senhor nos diz que Raquel, quando foi dar a luz a Benjamim, Raquel faleceu no parto. Então Benjamim continuou vivo, nasceu, né? E se tornou ali se tornou o último filho de Jacó. E a palavra do Senhor nos diz, né, que José foi vendido pelos seus irmãos, e José foi parar no Egito, e ali José ficou no cárcere, José ficou na casa de Potifar. José ficou no palácio ali quando Deus o honrou, Deus o exaltou, depois de 13 anos. Depois de 13 anos que José estava ali como no Egito, Deus honrou a fé de José. Se você tiver curiosidade, depois você pode fazer uma cronologia do tempo e analisar quando que ele foi parar ali no Egito. Ele foi parar ali no Egito com aproximadamente 17 anos. E aí a palavra do Senhor nos diz, né, que depois que Deus honrou José, a família de José foi morar no Egito. E ali diz a Bíblia Sagrada que o tempo passou. E depois de aproximadamente 430 anos, se levantou no Egito um rei que não conhecia José. Não conhecia entre aspas. Porque eu não duvido que de alguma forma existia meios de se guardar em alguma biblioteca, meio de se escrever registros de outros reis, de outros senhores, de outros imperadores que passaram por ali. Mas o certo é que, na ignorância dele, diz a Bíblia que se levantou um rei que não conhecia José, a fama de José, o que José fez no passado pelo Egito, e o povo de Israel continuou se multiplicando no Egito, e o rei preocupado, esse povo daqui a pouco vai causar uma rebelião, e o que será de nós? O rei então manda matar todas as criancinhas masculinas que nascessem ali no Egito. E nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, que nasce Moisés. Nasce Moisés e a palavra do Senhor nos diz que a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. Depois dos 3 meses, já não tinha como mais se esconder. Ela colocou a criancinha num junco, tipo num barquinho. E esse junco, né? Vamos ver aqui onde está escrito, né?
Cadê? Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu 3 meses. E aí a palavra do Senhor nos diz que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo tratado como um príncipe ali, estudando nas melhores escolas ali do Egito. Moisés comia do bom e do melhor, Moisés desfrutava do bom e do melhor, Moisés aprendeu as melhores e maiores estratégias de guerra. Moisés estava sendo de alguma forma ensinado para no futuro se tornar um faraó ali no Egito, porque ele foi criado pela filha de Faraó, era filho adotivo, mas tinha de alguma forma muitos privilégios, talvez os mesmos privilégios de um herdeiro de sangue. Mas de alguma forma Moisés teve acesso à sua mãe, conheceu a sua mãe, e ele sabia que o povo de Israel estava cativo ali, mas ele não podia fazer nada. E a palavra do Senhor nos diz que um certo dia Moisés viu a palavra do Senhor nos diz que um certo dia Moisés decide fugir do Egito. Mas em qual contexto isso aconteceu? Vamos lá? Êxodo capítulo 2, versículo 11. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Então do capítulo 1, versículo 1 de Êxodo até o versículo 11, versículo 1 até o versículo 11, já se passaram, irmão, aproximadamente 40 anos. 40 anos. Porque o texto diz, né? E aconteceu que naquele dia, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu, olha só, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Então Moisés, quando viu aquela cena de um soldado egípcio maltratando um dos hebreus, ele ficou revoltado. E como ele viu que ninguém estava por ali, ele feriu o egípcio, matou o egípcio e escondeu na areia. Depois a palavra do Senhor nos diz que Moisés estava passando e viu 2 hebreus discutindo entre si. E Moisés entrou no meio e falou: não é viável vocês 2 estarem discutindo, esses 2 são hebreus. E um deles disse: você quer se tornar juiz sobre nós também? Você quer fazer com nós igual você fez com aquele egípcio? E aí Moisés ficou preocupado: vixe, descobriram o que eu fiz, descobriram o meu homicídio. Diz a Bíblia que Moisés então foge do Egito e vai para um deserto, ou vai para o deserto, para uma região chamada de Midian. Aqui, nesse momento, Moisés já estava com 40 anos. E Moisés vai para o deserto. No deserto, Moisés conhece a sua esposa. No deserto, Moisés é acolhido. No deserto, Moisés aprende a buscar a Deus. No deserto, Moisés aprende a depender de Deus. No deserto, Moisés se torna um pastor de ovelhas. No deserto, Moisés, de alguma forma, passa a depender de Deus. E no deserto, Moisés jamais, eu imagino, opinião particular, Moisés jamais imaginou que ele poderia ser a pessoa que Deus iria usar para tirar o povo de Israel lá do Egito. E a palavra do Senhor nos diz em Êxodo capítulo 3, que um certo dia Moisés saiu para procurar as ovelhas que haviam se perdido, e ele sobe até um monte. E diz a palavra do Senhor, está até aqui, Êxodo capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro era seu sogro. Jetro era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então Moisés, ele sobe até o monte Horebe, na tentativa de encontrar essa ovelha, e de repente o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, preparou aquele momento para falar com Moisés. E Deus falou com Moisés: Moisés,
tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é lugar santo. Porém, irmãos, nesse momento, nesse interim, nesse meio tempo, diz a Bíblia que Moisés ele contemplou uma sarça que se queimava, mas que não se consumia. Há quem diga, isso aí são comentários são comentários de historiadores. Há quem diga que era normal uma sarça se queimar durante o dia no deserto. Quando fala numa linguagem mais popular, mais fácil de ser entendida, né? Era como se fosse um mato seco, se queimando, mas não se acabava. Porém, alguns comentaristas bíblicos dizem que era normal um mato se queimar no deserto devido ao sol escaldante, né, do dia. O que não era normal era aquela experiência de Moisés de ver aquela sarça se queimando, mas ela não se acabava, ela não se desfigurava. Era o fogo da presença de Deus. Aleluia! E ali Deus falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é lugar santo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus começou a dialogar com Deus, porque Deus ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se comunica. O Deus que nós servimos, o Deus que te ama, o Deus que te chama. A palavra do Senhor nos diz que Ele é um Deus pessoal. Infelizmente, o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas nesse mundo que Deus não existe. Outros já acreditam que Deus, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que Deus se envolve com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Eu acredito que Deus é um Deus impessoal. É um Deus que criou o céu e a terra, criou os seres humanos, que cada qual busca o seu próprio caminho. Isso são filosofias humanas, são ideologias humanas, são pensamentos, palavras particulares de alguns seres humanos, algumas pessoas. Mas isso não é o que está na Bíblia. E nós, cristãos, nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa única regra de fé. Ela é infalível. Foi escrito por homens. Deus usou homens imperfeitos. É por isso que você vai ver alguns detalhes na palavra do Senhor, detalhes falando sobre a história de homens, vida de homens, mas é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus marcou a chamada de Moisés ali. E Deus falou com Moisés, e Moisés tentando questionar: Senhor, eu sou incapaz, eu sou um homem de pesada língua, eu não sei me expressar, Senhor. Tipo assim, procura outro, Senhor, deve ter alguém melhor. Mas Deus deixou bem claro: é com você, Moisés, é você que eu chamei para realizar essa obra. Porque o sofrimento, o clamor do povo de Israel chegou até os meus ouvidos. E eu desci para ajudá-los, para tirá-los dali. Diz a Bíblia que Deus levantou Moisés. Moisés questionou: como que eu vou fazer isso sozinho? Eu não sei me expressar. Não, fique tranquilo, Moisés, eu já estou trazendo Arão, o seu irmão, para vir de encontro a você, e vocês dois vão guiar o meu povo. E diz a Bíblia, aqui nesse momento aqui, irmãos, quero lembrar os irmãos que nesse momento aqui Moisés já estava com aproximadamente 80 anos de vida. Do capítulo 1 do livro de Êxodo, do capítulo 2 de Êxodo, até o capítulo 3 de Êxodo, cobre um período de aproximadamente 80 anos. 80 anos. E às vezes a gente passa desapercebido, não imagina esses detalhes da Bíblia resumido, né? Então, do capítulo 2 até o capítulo 1 tem um período de aproximadamente 80 anos, que foi o período em que Moisés nasceu no Egito. Moisés fugiu para o deserto, e aqui, no capítulo 3, né? Foi quando Deus chamou ele. E ele, então, vai para o Egito, tira o povo de Israel lá do Egito, tira entre aspas, tira no sentido de liderar aquele povo. Porque, se sabe a história, Faraó não quis deixar o povo sair, o povo
porque o povo trazia resultados positivos para o Egito. E diz a Bíblia que Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se tornou como uma muralha do lado direito e do lado esquerdo. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus soprou com as suas narinas. Sabe as suas narinas que você respira? Respira aí, respirou? Pois é. Diz a Bíblia que Deus soprou com as suas narinas o mar, e o mar se abriu, e do lado direito, do lado esquerdo, se tornou como muralhas. E o povo passou a atravessar. E o povo atravessou de pés enxutos. Irmão de meus, tinha mais ou menos quantas pessoas ali no Egito? A palavra do Senhor nos diz que quando saíram do Egito, tinha aproximadamente, irmãos, cerca de 2 milhões de pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas. Porém, é importante observar que eram cerca de 3 milhões de pessoas, contando só homens que tinham condições de ir para a guerra. Isso significa que tinha outras pessoas, igual aqui no Brasil, como por exemplo, lá da onde eu vim, lá tinha um chamado tiro de guerra, onde o jovem, a partir dos 18 anos, já tinha o dever de se alistar no exército. Então, nessa época, esses 2 milhões de pessoas fala só de homens, só de adultos, só de pessoas que tinham condições de ir para a guerra. Aí você inclui aí inclui aí mulheres, acrescenta aí crianças, coloca aí também outros escravos que estavam no Egito e que saíram junto com o povo de Israel. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou sair também, que eu quero a minha libertação. Ou seja, aproximadamente cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não deixou que eles fossem pelo caminho dos filisteus. Um percurso calcula-se que do Egito até a terra de Canaã iriam demorar 40 dias. Só que Deus não deixou que eles fossem pelo caminho dos filisteus, porque os filisteus eram um povo de guerra, um povo poderoso. E o povo de Israel poderia ficar com medo e poderia querer voltar para o Egito. Deus então levou eles por um caminho contrário. Isso aí, a princípio, é o primeiro entendimento. Porém, Deus tinha um propósito naquele ali. E diz a Bíblia que Israel ficou peregrinando no deserto durante 40 anos. 40 anos ali no deserto. A intenção de Deus era tentar tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel. Mas, infelizmente, o Senhor não conseguiu. Para tirar o povo de Israel do Egito, Deus levou um dia, levou um momento, por um momento. Mas para tirar o Egito de dentro do coração de Israel, Deus pelejou durante 40 anos com aquele povo e mesmo assim, acredite, o Senhor não conseguiu. Porque diz a Bíblia Sagrada que aquele povo murmurava contra Moisés, se levantava contra Moisés, era um povo ingrato. Moisés não tem comida, Moisés não tem pão, Moisés não tem água. Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Quantas murmurações. Diz a Bíblia que eles se levantaram contra Moisés. A Bíblia fala sobre alguns indivíduos chamados Datã, Abirão e Coré. Eles se levantaram contra Moisés, eles queriam tirar a liderança de Moisés, eles acreditavam que Deus falava não era só através de Moisés, e Deus precisou, na ira de Deus contra aquele povo que lutava para não reconhecer que Moisés havia sido escolhido, Deus abriu a terra, engoliu aqueles indivíduos. A palavra do Senhor nos diz que, infelizmente, até Miriam e Arão, que eram irmãos carnais de Moisés, também se levantaram contra Moisés, né? Tipo assim, Deus fala só com Moisés, será que também não fala com nós também? Será que nós também não temos o mesmo direito?
Deus ficou tão irado que Deus chamou os 3 para uma assembleia, né, para uma reunião. Sai todos os 3 agora das tendas. E Deus deixou bem claro, ó, havendo homens entre vocês. Se eu quiser falar, eu posso falar com vocês de várias maneiras, mas com meu servo Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. E por vocês terem se levantado contra eles, diz a Bíblia que Deus permitiu que uma doença chamada de lepra viesse sobre Miriam, e Miriam ficou, no mínimo, se não estiver enganado, 7 a 8 dias fora do arraial. Então, devemos vigiar para não nos levantar contra a nossa liderança. Por que Moisés entrou na terra prometida? Irmãos, é impossível detalharmos tudo, ou pelo menos o básico daquilo que aconteceu durante os 40 anos no deserto. Mas o certo é que Israel já estava chegando na terra prometida. E Deus chama Moisés no monte chamado de Monte Nebo. E Deus mostrou para Moisés: Moisés, contempla essa terra que eu jurei aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu jurei a eles que eu iria dar essa terra aos seus descendentes. Pois é, Moisés, contempla, mas eu quero te dizer que para lá você não vai. Para lá você não vai entrar. Irmãos, terrível coisa, né? Muitos que conhecem a palavra de Deus, que se afastaram da casa do Senhor, se não voltarem para a casa do Senhor, infelizmente, naquele grande dia, estarão ouvindo da parte do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que o importante não é como você começou a sua caminhada como servo de Deus, O mais importante não é onde você estava, o que você estava fazendo, se você aceitou Jesus no hospital, no presídio, na igreja, ou através de alguma circunstância difícil. Não importa como você estava quando você começou a sua caminhada. O importante, irmão, é chegar ao final. O importante é como você vai chegar no final. Não importa se você é o único que serve a Deus na sua casa. Não importa se você sofre por amor ao Evangelho, sofre, vale a pena lá no final você vai ter a sua recompensa. Motivos que levaram Moisés a não entrar na terra prometida. Pode existir vários motivos, mas eu vou citar 2 aqui. E esses 2 estão ligados à rocha. A palavra do Senhor nos diz no livro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Vamos observar o que está escrito aqui em Números, capítulo 17. Números, capítulo 17, a partir do versículo 17. Perdão, irmão, é Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Vamos observar aqui. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, indo para a terra de Canaã, no deserto, eles chegaram a ter uma região chamada de deserto de Sim. E ali lhe faltou água. E o povo começou a pressionar Moisés: Moisés, dai-nos água. Você nos tirou do deserto você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui nesse lugar. Já haviam visto tantos milagres. Aquele povo viu tantos milagres da parte de Deus, mas parece que aquele povo continuava sendo um crente natural, continuava sendo uma pessoa descrente das promessas de Deus, que Deus estava com eles ali. A palavra do Senhor nos diz que Deus cuidou tanto daquele povo, que Deus enviou uma nuvem para guiar Israel durante o dia. Essa nuvem esteve com Israel durante 40 anos, porque o sol do deserto
Irmãos, é impossível, é quase impossível suportar o tempo ali no deserto, o sol muito quente. E a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou uma nuvem para guiar aquele povo ficava debaixo da nuvem. A palavra do Senhor nos diz que de noite Deus enviou uma coluna de fogo, porque no deserto faz frio. Diz a Bíblia que Deus enviou carne para aquele povo. Diz a Bíblia que Deus enviou pão para aquele povo, um pão chamado de maná, onde era proibido. E aquele maná, todo dia pela manhã, ele caía ali sobre o arraial. E era proibido pegar aquele pão e guardar para comer no dia, porque senão estragava. Tinha que comer no mesmo dia. Era Deus ensinando ali para o povo de Israel que eles teriam que depender do Senhor todos os dias. Aqui eu abro parênteses para te dizer, irmãos, não se desespere. Não se desespere. Eu preciso trabalhar para dar de comer para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu esposo. A palavra do Senhor nos diz que o amanhã não nos pertence. O Senhor Jesus, ele disse, eu sei que vocês precisam de comer, beber, vestir. Os gentios também têm essas necessidades, eles buscam suprir essas necessidades em primeiro lugar. Mas com vocês, ovelhas, com vocês cristãos, deve ser diferente. Buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina sobre a oração. E na oração ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aqui, Deus falou para Moisés, toca nessa rocha. Toca nessa rocha e eu farei jorrar a água dessa rocha, como está escrito aqui em Êxodo capítulo 17. Cadê aqui? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Como Moisés, irmão, não foi fácil liderar aquele povo. Senhor, parece que é como se Moisés estivesse dizendo, Senhor, esse povo nunca está satisfeito. Ou seja, eles já tinham visto muitos milagres, bastava falar, Moisés, você pode nos ajudar, estamos sem água. Só que eles não sabiam, eles não se expressavam dessa maneira. Bastava um minutinho de prova, eles já queriam murmurar contra Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. O deserto ele vem para nos ensinar alguma coisa, e sobretudo depender de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu, Moisés, ferirás a rocha e dela sairás água. Então, irmãos, nesse episódio aqui, Moisés obedeceu a Deus, Moisés tocou na rocha, e Deus fez jorrar água, e Deus matou a sede daquele povo. O salmista ele diz que Deus prepara uma mesa no deserto. Essa água aqui também, ela aponta para Jesus, porque só Jesus pode saciar a nossa sede espiritual. O Senhor Jesus, ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Infelizmente tem pessoas que preferem crer em Jesus segundo o que um desviado falou, que às vezes, quando eu digo um desviado, eu não estou falando... eu não estou me referindo a um desviado naquele sentido mais normal de alguém que já serviu a Deus, mas no seu momento de fraqueza está fora da igreja, não está congregando. Eu estou falando desviado no sentido da pessoa se recusar a querer conhecer a palavra de Deus. Jesus falou, quem crê em mim, não basta crer em Jesus. Tem que crer em Jesus de acordo com o que Jesus diz na Bíblia.
Então tem muita gente que fala de Jesus, mas fala sem ter um compromisso. Ah, não, eu creio em Jesus, mas Jesus foi só um homem histórico. Ele como Deus nunca existiu. Ah, eu creio em Jesus. Ah, Jesus foi um homem bom. Jesus nos deixou muitas ideias boas. Ah, eu creio em Jesus, que Jesus deve que foi um homem muito legal. As doutrinas dele mudam a vida da pessoa, só isso. Ah, eu creio em Jesus como o cara lá de cima. Irmãos, inclusive eu abro parênteses para dizer aqui que Jesus está acima do cara lá de cima. Porque existe uma música, né? Uma música popular, voltada para as crianças, né? Ah, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, irmãos, Jesus não é o cara lá de cima. Jesus está acima do cara lá de cima. O cara lá de cima, a princípio, é o diabo. A Bíblia fala que o diabo foi expulso do céu. A Bíblia fala que o trono de Satanás é no céu, fica entre o céu atmosférico e o terceiro céu. Eu sei que quem cantou essa música, na mente dela, estava se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ou na mente dela, ou na mente de quem compôs. Mas independente disso aí, nós cremos que Deus não deve ser chamado como de cara lá de cima. Deus está acima do cara lá de cima. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Deus de justiça, ele é o Deus de amor, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Deus, Ele é incriado, nunca houve um tempo sequer que Deus não existisse. Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo se Ele quiser, e assim por diante. Isso fala de atributos de Deus. Então aqui Moisés obedeceu a Deus. Porém, existe um outro texto na Bíblia Sagrada, em Números capítulo 20, já haviam se passado, acredita-se que já haviam passado aproximadamente 30 anos entre o momento de Êxodo capítulo 7 e Números 20. Quando chegamos aqui no livro de Números capítulo 20, de novo faltou água para o povo de Israel, porque eles não ficavam só no lugar, né, irmãos? Eles ficavam andando, paravam, depois Deus mandava eles seguir, desmontavam a tenda. Números capítulo 20, vamos ver um outro relato sobre a rocha. Números capítulo 20, versículo 1 a 13. A partir do versículo 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu contra Moisés. E falaram dizendo: antes tivesse expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que daquela geração que saiu lá do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Sabe aquela geração de idosos, de pessoas acima de 20 anos que saíram lá do Egito? Pois é, eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto devido à murmuração contra Deus e contra os profetas. E aí, durante 40 anos, nasceu uma outra geração. E essa outra geração que nasceu, eles entraram na terra prometida. Mas daquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida porque eles eram humildes, eram submissos a Deus e a Moisés. E aqui diz a Bíblia que Deus falou com Moisés, que era para, em vez de Moisés tocar na rocha, tá bom, Moisés, eu vou enviar o socorro, vou enviar a água, então só que você vai fazer o seguinte, Moisés, você vai falar a rocha, vai apenas falar a rocha, e a rocha vai nascer água, vai brotar água. Mas infelizmente Moisés desobedeceu ao Senhor, em vez de falar a rocha, tipo assim, rocha, sai a água de ti. Em vez de Moisés fazer isso em obediência ao Senhor, diz a Bíblia que Moisés bateu na rocha 2 vezes, irmãos, em desobediência ao Senhor. E Moisés também firou naquele dia. Vamos ver o contexto aqui.
E Moisés e Arão reuniram-se perante a congregação, diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés se levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais. Então, irmãos, naquele momento ali, não era para Moisés ter batido na rocha, como no primeiro episódio. No primeiro acontecimento, no primeiro testemunho, na primeira referência bíblica, em Êxodo, capítulo 17, era para Moisés ter tocado na rocha, tudo normal, Moisés obedeceu. Porém, passaram-se cerca de 30 anos. Moisés já estava desgastado com aquele povo, cansado de tanta murmuração. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos mostra que Moisés se irou, não só se irou com aquele povo, mas existem alguns comentaristas bíblicos que acreditam que, naquele momento, Moisés se deixou levar por um sentimento de, como é que eu posso dizer, de vaidade. Ou seja, era para ele ter falado à rocha, rocha, faça nascer água de ti. Não era para ele ter tocado na rocha, mas ele tocou na rocha 2 vezes. E ao mesmo tempo, ele e Arão, ou ele principalmente, que era o líder, né? Ouça, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha. Ou seja, Deus não mandou Moisés falar isso. Mas Moisés falou, envolvido talvez por um sentimento de engrandecimento. Talvez Moisés, por um momento, achou que devido a todas as experiências que ele tinha com Deus, ele já tinha poder e autoridade para falar da maneira como ele quisesse, e assim por diante. E ali, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que aquela rocha, não só a primeira rocha, lá no deserto de Sim, como essa rocha aqui, no deserto de Zim, essa rocha aqui, ela simboliza Jesus. Agora não tem como a gente entrar num estudo detalhado, mas os estudantes da Bíblia sabem disso. Aquela rocha, ela simboliza o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, ele falando ali para os apóstolos, principalmente para Pedro, né? Ele fala para Pedro que a igreja dele é edificada, a igreja de Cristo, ela é edificada, ela é alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Pedro e Paulo falam sobre a igreja, que ela é alicerçada, ela é fundamentada sobre Cristo. O catolicismo romano, irmãos, infelizmente falhou na sua missão e hoje considera mais a tradição do que a própria Bíblia. E aí a gente sabe que o catolicismo romano coloca Pedro como o primeiro, como é que eu posso dizer, o primeiro padre. Tem um outro nome aqui que dá, mas agora eu me esqueci, mas o que certo é que o catolicismo coloca Pedro como o líder da igreja. Irmãos, e Pedro morreu e que veio outros, intitulado de papas, o principal líder do catolicismo. Irmãos, pare para observar, se a igreja de Cristo tivesse sido alicerçada, fundamentada, criada sobre a pessoa de Pedro, irmãos, o cristianismo não existiria mais aqui na terra. E se existisse, seria mais uma religião à esquerda. Não teria chegado onde chegou. Se você quiser saber detalhes sobre isso aí, depois você pode examinar, de preferência no grego, né? Porque nós temos a tradução no português. Mas procure analisar no idioma grego. Tem as redes sociais, você pode ir no Google, examina lá aquela conversa entre Jesus e Pedro, e você vai ver que Pedro se refere a uma pedrinha, um fragmento de pedra. E Cristo se refere à rocha. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. O Senhor Jesus, ele disse que o cristão, o ser humano, a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia, vai vir enchente, vai vir os vendavais e aquela casa vai ser derrubada. Mas o crente, o cristão, o ser humano que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir tempestade, vendavais, pode vir chuva, mas aquela casa não vai desabar.
E aqui, irmãos, isso aqui tem uma linguagem espiritual. Jesus ensinou através de uma ilustração, mas aqui tem uma linguagem espiritual. Existe uma mensagem por trás dessa ilustração. A rocha representa Cristo. A casa fala da nossa vida espiritual, onde Deus habita. E essas tempestades, chuvas, vendavais, falam de lutas espirituais que nós enfrentamos. Se você, sendo casa de Deus, construir a sua vida espiritual sobre Cristo, que é a rocha, não vai ter luta, não vai ter, pode vir enfermidade, pode vir desemprego, pode vir dificuldade, luta na vida sentimental, na vida conjugal, pode vir o inferno, pode vir a secretaria do inferno, como diz um certo amigo meu, né? Ele sempre pregava dizendo, pode vir até a secretaria do inferno. Essa secretaria de inferno aí é uma alusão aos demônios, né? Cada demônio fica na responsabilidade de causar algum tipo de tragédia nos países, nos estados, nas comunidades, nas pessoas. Pode vir o que for. O apóstolo Paulo, ele falou, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? A luta? A morte? Nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus, nem os anjos, nem as maiores alturas. Aleluia! Nada, irmãos, pode arrancar Deus de dentro de você. Só basta você continuar crendo, orando e buscando a presença dele. Então aqui Moisés desobedeceu ao Senhor. E agora Moisés está diante do monte, do Monte Nebo. E Deus mostra para ele a terra prometida, Nova Canaã. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés não entrou na terra de Canaã. E eu iniciei o estudo dizendo por que Moisés não entrou na terra de Canaã. Pode existir vários motivos, mas os principais, os dois principais, só foram esses que eu citei aqui. Foi esse que eu citei relacionado à rocha. Então é que nós aprendemos, irmão. Moisés não entrou na terra prometida em corpo. Ele morreu ali no monte. Irmão, mas então como é que, se ele morreu, quem relatou os últimos dias de vida dele, quem relatou a morte dele? Nesse caso aí, irmão, a tradição cristã acredita que o seu sucessor Josué, que era o sucessor de Moisés, ele ficou na responsabilidade de escrever os últimos dias de Moisés e essa experiência de Moisés. E a palavra do Senhor nos diz, no último livro de Deuteronômio, que depois que Moisés morreu, nunca mais surgiu em Israel um homem semelhante a Moisés, que falava face a face com Deus, que era o homem considerado o mais manso da terra, um homem que Deus usou para operar maravilhas ali no Egito, quando Deus envergonhou as pragas ali, humilhou as pragas, enviou as pragas, melhor dizendo, enviou as pragas, né? Envergonhou, no caso aí, os deuses do Egito. Esse já é um tema para um outro estudo, né? Então, irmãos, nós aprendemos muito através dessa experiência de Moisés. A terra prometida, a terra de Canaã, que foi a terra que Deus deu para o povo de Israel, ela simboliza o céu. Hoje, quando falamos da terra de Canaã, nós não usamos a expressão terra de Canaã, nós usamos o nome Nova Jerusalém. O Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aí foi a promessa de Cristo, ele foi preparar lugar. E aí nós chegamos no livro de Apocalipse, aproximadamente ali capítulo 20, capítulo 21 de Apocalipse. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito e ele viu essa cidade que Jesus prometeu, a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém. Quer saber mais detalhes? É curioso? Leia a sua Bíblia aí, João, Apocalipse capítulo 20, capítulo 21 por aí, que fala sobre a nova Jerusalém, a cidade santa. Ela existe, ela é real, mas precisamos, enquanto nós estivermos aqui na terra, precisamos perseverar.
Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E às vezes nós podemos perder a salvação pelos mínimos detalhes, irmão. Uma mágoa. Como está seu coração? Se Deus mandou, à luz da Bíblia, perdoar, perdoa, tolera, ama e assim por diante. Vamos orar? Poderoso Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela vida de todos aqueles, ó Pai querido, que ouviram a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus pela Tua palavra que foi revelada aos nossos corações. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a observar a Tua palavra, nos ajuda a viver a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a perseverar até o fim. Abençoe todos que ouviram a Tua palavra nesse dia. Abençoe todos os inscritos nesse canal, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Lembrando, irmãos, que Moisés não entrou ali na terra prometida, como um ser humano, né? Mas lá na frente, muitos anos depois, aproximadamente, como é que eu posso dizer assim, aproximadamente cerca de 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos depois, diz a Bíblia que Jesus sobe no monte, né? Chamado de Monte da Transfiguração, e ali os discípulos eles têm uma visão, e ali Jesus se encontra, né? Naquela visão ali, Jesus se encontra com Elias e com o profeta Moisés. Então a gente observa ali que Moisés foi salvo, a gente observa ali que Moisés está aguardando também o arrebatamento da igreja para que todos possamos estar juntos ali com o Senhor. Agora me fugiu onde está esse texto bíblico, mas está em um dos evangelhos. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Se inscreva, compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Dá um seu joinha, faça o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e mais do que tudo, você está realizando a obra do Senhor. Às vezes o ser humano gasta tanto tempo compartilhando coisas negativas, tragédias, mas vamos compartilhar coisas boas, vamos compartilhar a palavra de Deus. Um abraço, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.